com o Jornal Gente, Rádio Bandeirantes, Band News TV, para falar sobre outras tentativas, além da que é, pelo menos supostamente executada agora pelo governo central do Brasil, de negociação com os Estados Unidos. Governadores têm se mobilizado. Nós trouxemos até ontem aqui a palavra da vice-governadora do Distrito Federal, falando na criação de um grupo, de uma união entre os governadores para negociarem com os Estados Unidos. Muitas empresas já contrataram advogados e representantes nos Estados Unidos para negociar setor a setor e tentar fazer com que empresários americanos que compram do Brasil batam as portas da Casa Branca e sensibilizem Donald Trump. E há também agora uma comitiva de senadores brasileiros que também estão tentando ali fazer com que essa porta seja aberta. Entre eles está o senador Nelsinho Trade, do PSD, do Mato Grosso do Sul, que fala agora no Jornal Gente. Nós vamos reunir com empresários americanos que têm negócios com o Brasil, empresários brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos. Parlamentares americanos num dia subsequente, para que nós, da comissão, possamos demonstrar a intenção de estreitar a relação diplomática com os Estados Unidos. O que podemos aprender com os países que já fecharam acordo com os Estados Unidos? Os Estados Unidos avisaram que já estão fechando acordo com China, já negociando tarifas menores com a União Europeia. Para isso, nós convidamos aqui para o Jornal Gente, para debater esse assunto, o jornalista Cláudio Zaidan, para ele trazer algumas considerações para nós sobre o rumo que essa história está tomando pelo mundo. Zaidan, seja bem-vindo, a bola está contigo, bom dia. Olá, Pedro, bom dia. Bom dia a todos os colegas do Gente. Uma saudação especial para a nossa irmãzinha mais jovem, né, a Bandeirantes Brasília, que vai ser um sucesso, não há a menor dúvida. Olha, esses acordos que foram anunciados com 3 asiáticos, Japão, Indonésia e Filipinas, esses acordos são muito bons para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, são acordos excelentes. Há muitas concessões dos 3 países asiáticos, né? No caso do Japão, até pela crise que cerca o primeiro-ministro Ishiba, ele perdeu a maioria na Câmara e agora, no último fim de semana, perdeu a maioria no Senado. E pelo menos 2 jornais japoneses já prevêem a renúncia, que ele deixará o cargo. É uma possibilidade. E foi cercado de pressão que ele negociou. Então, o Japão ele se obriga a investir 550 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Bom, investimento japonês nos Estados Unidos é algo trivial. Porém, desta vez, segundo Trump, Washington vai dizer onde, quando, como esses investimentos serão feitos, quais setores receberão esse capital. Porque é esquisitíssimo, não é? Todo o investimento japonês é determinado pelos capitalistas japoneses, mas desta vez não. E eu digo Washington e não Trump, porque isso vai além do mandato do Trump, obviamente. O Japão se compromete a importar 8 bilhões de dólares em produtos agrícolas. E aí, vale ressaltar, isso inclui o arroz. Ora, nós temos aí um paradigma indo para o espaço, porque o Japão protege os produtores de arroz. São pequenas propriedades e eles recebem subsídios, proteção, garantia de compra a estoques do governo japonês imensos de arroz. Inclusive, este ano, eles tiveram de usar porque faltou produto e o arroz ficou mais caro. Isso, inclusive, explica a derrota do Ishiba nas urnas, do partido dele, o PLD. De qualquer maneira, importar arroz sem tarifas é algo que significa um paradigma indo para o espaço, né? A proteção do governo japonês histórica ao produtor japonês, ela desaparece num movimento inédito. No caso da Indonésia, a Indonésia é um país que está crescendo demais, já tem um PIB superior a $1 trilhão, um país grande e com população imensa, maior do que a do Brasil, estão com quase 290 milhões de habitantes. Aquele conjunto de ilhas, né? Aqueles arquipélagos todos, não é um arquipélago só,
A Indonésia, ela precisa muito do mercado dos Estados Unidos, mas não só para vender seus produtos, mas para trazer tecnologia fina, essencial para a sua produção e para a elevação da produtividade. Essa tecnologia fina que vai dos Estados Unidos para a Indonésia. A Indonésia teve uma redução significativa de 32% para 19%. São 13 pontos na redução das tarifas. Só que ela escancara o seu mercado para produtos americanos sem tarifas. E se compromete, assim como o Japão, vale notar, a comprar aeronaves da Boeing. Tanto o Japão quanto a Indonésia se obrigaram à compra de aeronaves da Boeing, em bilhões de dólares nessas transações. E as Filipinas? As Filipinas são governadas pelo Bongbong Marcos, que é filho do ditador Ferdinand Marcos, né, já falecido, e ele é um americanófilo, ele ama os Estados Unidos. O Trump até ironizou, dizendo que ele é um cara muito difícil na negociação, mas na verdade foi uma moleza, até porque envolve um acordo militar. Os Estados Unidos garantiram a autorização das Filipinas para a construção de uma base naval militar, obviamente, no sul das Filipinas. E essa base é considerada pelo Pentágono importantíssima no eventual, e cá entre nós, provável confronto militar com a China. Então não foi um acordo apenas comercial, foi um acordo também militar. E, da mesma maneira, as Filipinas abrem o seu mercado, acaba com restrições à importação de produtos dos Estados Unidos. Então nós temos, de um lado, um conjunto de concessões, é quase uma rendição. Agora, para os Estados Unidos, os acordos são formidáveis. Os acordos são formidáveis. E mesmo aquele acordo com a China, aí, claro, em outro nível, né? A China foi o único país que conseguiu bancar. Você vai me tarifar, eu vou te tarifar, e não tem conversa. Então a negociação foi em outro nível. Trump ligou para Xi Jinping, conversaram por telefone, mas também aí os Estados Unidos conseguiram uma grande vantagem com a possibilidade de importação de minerais, terras raras, né, que são críticos para a indústria de alta tecnologia e também para a indústria militar. Mas aí é um acordo muito mais equilibrado. A China também ganha, porque alguns produtos que estavam embargados, não podiam ser exportados para a China, voltam a ser vendidos para a China. Então foi o único acordo equilibrado. Todos os outros acordos foram claramente muito favoráveis aos Estados Unidos. E aí a gente fica pensando, né, Zaidan? Cada um desses países que você citou tinha algo a oferecer. Os Estados Unidos usam as tarifas como uma tática troglodita de negociação. A tarifa não é a finalidade em si, não é, Zaidan? Ela é a forma de obrigar o país a entregar alguma coisa. Você já falou, no caso do Japão, mercado de arroz, mais investimentos nos Estados Unidos, Indonésia, Filipinas. E nós aqui, o que a gente tem para oferecer que possa, de alguma forma, acalmar esse ânimo dos Estados Unidos de deixarem as tarifas na casa dos 50%, nesse momento aqui, as mais altas do mundo? O que a gente pode oferecer? Thaís, é interessante notar que as tarifas também servem para um propósito considerado central na política econômica do Trump, que é levar indústrias, não só repatriar indústrias de capital dos Estados Unidos, mas também levar indústrias de outros países. Notemos que em todas as cartas enviadas pelo Trump, há uma parte que é padrão, quando ele diz: tragam suas fábricas aqui para os Estados Unidos. Vocês não querem pagar essas tarifas? Produzam aqui. Vocês terão impostos menores, juros mais baixos, até por isso ele tem ido para cima do presidente do Banco Central, lá da Reserva Federal, e vocês ganharão outros mercados, haverá menos burocracia. Venham produzir aqui, paguem impostos aqui, gerem empregos aqui, e vocês estarão livres das tarifas. Isso é central na política econômica do Trump. Por isso ele recebeu votos dos operários daquelas regiões que perderam suas fábricas, que foram de Mali e Cuia para a Ásia, principalmente para a China. É difícil que ele consiga atingir esse objetivo, mas as tarifas servem também para isso. Há um outro aspecto. No caso do Brasil, Brasil e México receberam cartas muito peculiares. No caso do México, Trump aborda a questão do tráfico de drogas e ele chegou num telefonema para Cláudia Sheinbaum, a presidente mexicana,
a propor que tropas dos Estados Unidos entrassem no México para combater os cartéis de drogas. É óbvio que a Sheinbaum disse não. Ela falou, olha, o senhor pode ajudar muito impedindo que armas venham dos Estados Unidos para o México, porque as armas usadas pelos cartéis são produzidas nos Estados Unidos, saem dos Estados Unidos para o México. Agora, colocar tropas dos Estados Unidos no México é inaceitável. No caso do Brasil, há também duas coisas peculiares. Primeiro, todos esses países têm superávit com os Estados Unidos. O Japão tem um superávit imenso com os Estados Unidos. O Brasil não. Então, Trump, quando alega um déficit a ser corrigido, ele parte de uma mentira. Não há déficit nessa relação para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde 2009, têm superávites ininterruptos, ano a ano, com o Brasil. E superávites significativos. E se considerarmos o setor de serviços, é um superávit imenso. Então não há esse déficit. Então, como eliminar um problema que não existe? Não existe o déficit. E segundo é a questão política e as ingerências do Trump, que ele expõe nessa carta. Digamos que o Lula amasse o Bolsonaro, quisesse ver o Bolsonaro livre, leve, concorrendo em eleições, disputando eleições. Ainda assim, o Lula não poderia ligar para a primeira turma do Supremo dizendo suspendam esse processo. É claro que esse é um cenário absolutamente irreal, ele não faria isso, e se fizesse, não teria poder para mudar a posição do Supremo. E é claro que nem o governo brasileiro o faria, e nem o Supremo vai mudar alguma coisa nesse processo, porque o Trump está não pedindo, mas exigindo. Ele chegou a colocar ali em caixa alta, letras maiúsculas, imediatamente suspendam esse processo, etc. Isso não acontecerá. Também não é a questão central para ele. Ele coloca isso como um elemento de pressão. Os Estados Unidos querem o PIX. Eles não querem acabar com o PIX. Eles querem o controle por empresas americanas. O PIX é do Estado. Ele é do Banco Central. O Banco Central é o administrador do PIX. Há, inclusive, uma PEC estranha que transforma o Banco Central do Brasil, se aprovada, numa entidade de direito privado. E o PIX passaria a ser negociável. Aliás, outro dia o Alckmin chegou a dizer que não é uma coisa a ser descartada, o que é, digamos, um retrocesso tremendo. O PIX é uma revolução, como disse o Paul Krugman, né, que foi Nobel de Economia. É uma revolução. Mas não querem só isso. Querem também, claro, que o Brasil pare com a ideia, esqueça a ideia de desdolarizar relações financeiras e comerciais. Esse é o ponto central. Agora, resta saber se o Trump vai querer negociar, já que ontem mesmo ele disse que países com 50%, quais são? Brasil, Lesoto, esses países não têm boa relação com os Estados Unidos. Então, resta saber se alguém na Casa Branca vai dizer, ok, negocie com o Brasil. Até agora, esse sinal não veio. Zaidan, eu acho que seria muito produtivo para o Brasil fazer o que certamente chefes de Estado e de governo de outros países que estão fazendo acordo com os Estados Unidos, certamente eles fizeram, que foi ler o livro do Trump, A Arte da Negociação. Esse foi o primeiro livro do Trump, é considerado um clássico, né? E é best-seller até hoje. É um livro que circula e que vende muito, etc. e tal. Nesse livro, o Trump conta exatamente isso. Tudo que ele está fazendo agora, quando chega e impõe essa taxação, faz essa ameaça troglodita, como diz a Thaís, de 50%, isso está lá no livro dele. Né? Ele claro. A grosso modo, é assim, se você quiser ganhar $20 mil, meu caro, de salário, não, sabe, você tem que pedir 30, 40, né? E aí, quem sabe, chega lá nos 20. Agora, se você ficar modestinho e tal, você vai ganhar 4, vai ganhar 3, vai ganhar 2, né? Então, assim, ele sempre chuta muito, muito, muito alto, porque se colar, colou. Se não colar, sentou para negociar, ele vai para os 15%, como tem acontecido com todos os demais países. Ele impôs à China, eu me lembro disso, isso não faz muito tempo, talvez um mês ou dois atrás. 145. Ele impôs à China 125% de taxação. E depois 145%. E foi diminuindo, sentou para negociar, coisa e tal, e já estão prestes a assinar ali o acordo. O problema do
problema do governo brasileiro, além da ignorância generalizada, né, na área econômica, no próprio presidente, que não lê nada, nem sequer conhecem as táticas de negociação do Trump, é que reage com o fígado, ou com desinteresse, ou por razões ideológicas, né? Essa questão da moeda, por exemplo, é preciso lembrar, Zaidan, que o Lula está... Olha, essa é uma ideia do Lula, né? O próprio chanceler russo já disse isso, não temos nada a ver com isso, né? Não é avalizado por ninguém, né, no BRICS, ninguém avaliza essa fantasia do presidente brasileiro que continua com aquele anti-americanismo bolorento da esquerda brasileira, né? É preciso lembrar, assim, e é inexplicável esse anti-americanismo, né, nos tempos atuais. Ontem foi anunciado esse grande acordo com o Japão. O Japão tomou bomba atômica dos Estados Unidos. Até hoje sofre consequências daquela bomba atômica. E, no entanto, foi lá e sentou para negociar. É hoje o país que mais investe nos Estados Unidos. Olha, o interesse é jogo jogado. Eles ganham muito dinheiro com isso e vice-versa. O Brasil não, fica chutando na canela, fazendo gracinha e coisa e tal. É muito ruim a perspectiva do Brasil. Você acha, Zaidan, que temos a possibilidade de reverter esse tarifaço até o dia 1º? Olha, é dificílimo, Cláudio. Dificílimo porque os Estados Unidos não estão dando o menor sinal de que irão negociar com o Brasil, por enquanto, pelo menos. Aliás, esse livro do Trump é um best-seller, não pela qualidade do texto, mas pela importância do autor, né? Então, isso acaba vendendo muito. Mas lá, de fato, está esse princípio do corretor, né? Então, colocar o preço alto para depois negociar. No entanto, nesses acordos já feitos, repito, só o acordo com a China é equilibrado. No caso das Filipinas, a redução é de 20 para 19. Seria como... Então, um ponto significa 0,5%, né? De 20 para 19, um ponto, mais 0,5% dos 20. Seria como se a tarifa imposta ao Brasil fosse reduzida, depois de um acordo, para 47,5%. Olha, seria grotesco o Brasil aceitar uma redução dessa. É o que as Filipinas aceitaram. Os acordos só foram bons para os Estados Unidos. E, claro, para algumas empresas, né? A Toyota viu as ações irem às nuvens, porque terá um mercado dos Estados Unidos mais aberto aos seus carros. Agora, no caso do Brasil, não há o menor sinal de que haverá negociação. Até porque o Brasil tem tentado. A embaixadora brasileira não consegue falar com o Marco Rubio. O Mauro Vieira não consegue falar com o Marco Rubio. Com o Marco Rubio, estou falando com o Trump, não consegue falar. O secretário de Comércio é o único que dialoga, já conversou com o Alckmin, então, mas todas as vezes, ele, ao fim e ao cabo, ele disse o óbvio: olha, depende do presidente, não é? E até agora nenhum sinal do Trump de que ele vai negociar. Não estou dizendo ceder, negociar. Ele gostaria de negociar? Sim, ele quer, ainda mais um país como o Brasil. O Brasil tem uma importância econômica óbvia na América do Sul, e a América do Sul é um terreno de disputa entre Estados Unidos e China, não nos esqueçamos. É um terreno de disputa. A pressão contra o BRICS, ela entra marginalmente. Aliás, de fato, o Lavrov chegou a dizer isso, mas, na verdade, também para a Rússia interessa a desdolarização. A Rússia está sendo punida com sanções muito pesadas e ela encontra dificuldades exatamente por causa da dolarização, do dólar como referência nas relações comerciais e financeiras. Ela está sendo socorrida por um comércio formidável com China e Índia. No caso da Índia, os Estados Unidos não vão colocar a Índia contra a parede. Ameaçarão fazê-lo, mas não vão colocar pelo seguinte: eles não querem empurrar a Índia para o colo da China. China e Índia têm uma relação de desconfiança. Embora ambos façam parte do BRICS, a relação é de desconfiança. Recentemente houve tiroteio na fronteira comum. Não é uma relação fácil. E pressionar a Índia, colocá-la contra a parede, puni-la, significaria, como disse aquele Lindsey Graham, um estúpido, não, um sujeito desqualificado para ser senador nos Estados Unidos. Nós vamos esmagar a economia do Brasil, da Índia e da China. Primeiro que é uma mentira, né? Os Estados Unidos não têm como esmagar a economia chinesa. Segundo que pressionar a Índia é empurrar a Índia em direção à China.
seria um erro primário dos Estados Unidos. Eu acho que eles não vão cometer esse erro. Então, o resto do Brasil. Mas o Brasil também há essas questões centrais. Os Estados Unidos têm interesses muito grandes em garantir sua hegemonia na América do Sul. E há uma disputa com a China. O Trump, por exemplo, desqualificou o investimento chinês naquele porto formidável feito no Peru, que poderá colocar esses produtos diretamente no Pacífico. Produtos que saem do Brasil, do Uruguai, da Argentina, poderão ser colocados diretamente no Pacífico, né? Facilitando e encurtando a viagem para a Ásia e até para a Califórnia. Produtos que vão para a Califórnia, você vai encurtar muito. O Trump já atacou isso, não porque ele é contra o porto, mas porque ele é contra qualquer crescimento da influência chinesa na América do Sul. E o Brasil é central nessa disputa. Mas, respondendo diretamente, Cláudio, não há nenhum sinal da Casa Branca de disposição para negociar com o Brasil. Talvez o único meio seja levar empresários dos Estados Unidos atingidos por essas medidas a pressionarem o Trump. As 6.500 empresas que soltaram um comunicado por intermédio da Câmara de Comércio dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, obviamente, essas 6.500 empresas declaram que necessitam de produtos que só o Brasil fornece. 3.900 empresas têm investimentos diretos no Brasil. E claro que não querem o colapso da economia brasileira. Então, talvez os empresários dos Estados Unidos atingidos por esse tarifaço contra o Brasil, talvez sejam os únicos com capacidade de fazerem Trump mudar de ideia. Dificilmente o Brasil conseguirá. Os empresários dos Estados Unidos podem fazer isso. Esse é o Cláudio Zaidan, jornalista da Rádio Bandeirantes, sempre conosco também aqui no Jornal Gente. Obrigada, Zaidan. Até a próxima, hein? Um abraço. Um abraço. Na sequência, a gente vai te contar um caso de violência, mais um, que mostra as mazelas do nosso sistema judiciário. Sabe aquela história da pessoa que tem 500 coisas na ficha e segue solta? Já já você vai entender o que aconteceu. Aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes.